Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10, tá? Do livro de Judith Beck, né? Onde a gente vai falar sobre a estruturação das sessões, tá bom? Bem, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, né? Da mesma forma que a gente vem fazendo, para ficar mais fácil aí, não é? O direcionamento da apresentação da aula, tá? Vamos lá, ó. Deixa eu aumentar aqui. Bem, né, terapia cognitivo-comportamental, capítulo 10, estruturação das sessões. Vamos lá. Neste capítulo, você encontrará respostas para essas perguntas. Como você determina o conteúdo das sessões? O que acontece em cada parte de uma sessão de terapia? Verificação de humor, medicação, outros tratamentos, definição da pauta inicial, obtenção de uma atualização e revisão do plano de ação, discussão dos itens da pauta, resumos periódicos, resumo da sessão, revisão final do plano de ação e feedback. Conteúdo das sessões, né? O que deve ter aí nas sessões? Ela varia de acordo com os problemas e objetivos do cliente e os seus objetivos terapêuticos. Continua a usar sua conceitualização do cliente para guiar o tratamento. Se você for novo na terapia cognitivo-comportamental, poderá ter tempo para discutir em profundidade apenas um dos problemas ou objetivos durante uma sessão. Terapeutas experientes, em geral, conseguem abordar mais, né, com mais detalhes. A respeito da conceitualização, né, de repente, se você está caindo aqui nessa aula agora, tá? Em capítulos aí anteriores, a Judith traz, ela fala mais especificamente aí da conceitualização, tá? Ó, no caso, é o capítulo 3, né, que está na página 25, tá? Não sei se dá para ver, se vai ficar embaçado aí, mas é esse livro verde da Judith, tá bom? É interessante dar uma olhadinha aí o que é conceitualização, tá? Para você se situar, vamos dizer assim, no que eu estou trazendo agora, tá? E até mesmo nos capítulos aí posteriores, tá? Porque a conceitualização, ela ajuda muito aí, né, nos atendimentos, na condução dos casos, tá bom? Bem, vamos lá. É importante tomar notas durante a sessão de terapia. Por quê? Né? Porque é para acompanhar o que está sendo discutido, para refinar a sua conceitualização e para planejar sessões futuras. Tá? Vamos lá. Formato de uma sessão típica. É importante fazer resumos periódicos durante cada sessão. Você continuará a familiarizar o cliente com a TCC, seguindo o formato da sessão, trabalhando colaborativamente, dando feedback e começando a ver a experiência em andamento à luz do modelo cognitivo. Trabalhar a prevenção de recaída, tá? Importante esse item. Acima de tudo, você está preocupado em inspirar esperança, fortalecer ou manter a aliança terapêutica e ajudá-lo a se sentir melhor e a se tornar mais funcional, tá? Vamos lá. Parte inicial da sessão. Então, assim, o que precisa ter aí na parte inicial da sessão, né? Restabelecer o rapport, tá? Coletar dados para descobrir quais problemas objetivos será importante abordar na sessão. Ai, pessoal, desculpa um pouquinho, porque eu tô com uma cachorrinha aqui, ela é filhote, né, uma shih tzu, e às vezes ela fica aprontando aqui junto, né, tá tendo uma chuva aqui absurda, agora tá parando um pouco, sabe, tá com alguns trovões, então pode ser às vezes que eu me disperse aqui, me perca um pouco, tá? Mas é por causa disso, mas agora ela ficou um pouco quietinha e a chuva tá diminuindo um pouco, então acho que dá para eu me concentrar aqui. Bom, vamos lá. E por último, tirar conclusões sobre o que o cliente conquistou como um segmento da sessão prévia. Vamos lá.
E aí eu quis deixar esse item como sugestão, tá? De vocês olharem na figura 10.1, que está na página 172, onde a Judite traz as anotações de sessão que ela faz do paciente EIB dela, tá? Tá muito bem detalhado. Eu não quis trazer aqui, porque senão ia ficar muito extensa aí a aula, a apresentação, tá? Mas tá lá, tá? Inclusive tá até meio que assim, parece que escrito à mão, porque tá muito bem detalhada aí a anotação que ela faz. E não que tenha que ser daquele jeito, eu penso, tá? Mas é uma sugestão e recomendação aí do que você pode fazer aí nos atendimentos, principalmente quem está iniciando, ajuda bastante aí a nortear o caso, tá? Fazer um plano de ação aí bem bacana, no sentido de tirar, de repente, o paciente da depressão, né? Tirar o paciente aí do sofrimento, tá? Bem, vamos lá. Estrutura das sessões. Eu quis até trazer, como está aí no livro, né? Para ficar bem didática, a minha apresentação aqui para vocês, né, a respeito desse capítulo 10, tá? Então, vamos lá, ó. Parte inicial da sessão. 1. Conduzir uma verificação do humor, a medicação, outro tratamento. 2. Definir a pauta. 3. Pedir uma atualização, aspectos positivos e negativos, e revisar o plano de ação da semana anterior. 4. Priorizar a pauta. E aí vem a parte intermediária da sessão. É o item 5. Trabalhar mais no item 1 da pauta. Resumir, fazer intervenção ou intervenções, né? Avaliar a necessidade de intervenções adicionais e, discutir, nossa, desculpa, caiu o microfone aqui, absurdo. E discutir itens no plano de ação. 6. Trabalhar nos itens 2 e 3, se houver tempo. E a parte final da sessão, resumir a sessão. 8. Revisar o plano de ação para a próxima semana. E 9. Obter feedback. Folha de exercícios de preparação para a terapia. Tá? Olha só que interessante, que a Judite faz esse exercício de preparação, né? Ou seja, o paciente meio que vem preparado já para a terapia, tá? E ajuda aí até, né, no plano de ação, nos objetivos da terapia, tá? Vamos lá, ó. Item 1. Sobre o que falamos na sessão passada, que era importante, o quanto acredito nas minhas anotações da terapia. 2. Como estava o seu humor comparado a outras semanas? 3. Que experiências positivas eu tive essa semana? O que aprendi? O que essas experiências dizem sobre mim? 4. O que mais aconteceu essa semana que é importante que meu terapeuta saiba? 5. Quais são meus objetivos para esta sessão? Pensar em um breve título para cada um. Por exemplo, ter mais contato com as pessoas, fazer mais coisas em casa e me concentrar melhor no trabalho. E o último, item 6. O que fiz no meu plano de ação? Se não executei um item, o que atrapalhou? O que aprendi? Tá? Então, assim, ó, essas perguntas, tá? É interessante entregar aí para o paciente, para ele trazer respondida na próxima sessão, porque isso ajuda e enriquece a sessão ficar mais produtiva, né? Com mais conteúdo aí, né? Enfim, né? Sempre colaborando, contribuindo muito aí, né? No processo do paciente, na sua evolução, né? Então, vamos lá, ó, sobre a verificação do humor. Você demonstra que se preocupou com o seu cliente na semana anterior. Você e ele podem monitorar como ele tem progredido no curso do tratamento. Você pode identificar e então reforçar ou modificar a explicação dele para o progresso ou a falta deste. Você pode reforçar o modelo cognitivo, que seus pensamentos e atividades influenciaram em seu humor. E por último, você pode verificar ideação suicida, falta de esperança ou impulsos
regressivos ou homicidas que precisarão ser abordados na sessão, geralmente como o primeiro item da pauta. São parênteses, tá, pessoal? Sobre o modelo cognitivo, se você caiu aqui já especificamente nesse vídeo, tá? Se você quiser olhar aí no meu Instagram, perdão, no meu YouTube, tem um vídeo que eu postei especificamente falando sobre o modelo cognitivo, tá? Inclusive, o vídeo se chama Modelo Cognitivo, tá? Se você quiser parar aqui um pouco para assistir o que é o modelo cognitivo, pode te ajudar aí, tá? A prosseguir, tanto nos seus atendimentos quanto no que a gente vai trazendo aqui, tá bom? Bem, então vamos lá, ó. Dicas clínicas. Algumas vezes, o cliente não tem certeza de por que está se sentindo melhor. Se esse for o caso, pergunte: você notou alguma mudança no seu pensamento ou no que tem feito? Se houver uma discrepância entre a descrição narrativa do cliente, do seu humor na semana anterior e as escalas que ele preencheu, você pode dizer: então você tem se sentido pior, mas o score neste questionário de depressão, na verdade, está mais baixo do que na semana passada. Como você interpreta isso? Tá, olha aí que interessante, né? Verificar na fala do paciente como ele está se sentindo e também fazer um comparativo aí, não é, com as escalas de humor, né? Para ver se, vamos dizer assim, né, se está sendo coerente, tá? Então, prosseguir. E aí a gente vai para o próximo item, né, a respeito da verificação da medicação ou outros tratamentos, tá? Perguntar ao cliente sobre a adesão à medicação prescrita, né, como ele se sentiu, né, como está sendo aí, se ele teve consulta, né, com o psiquiatra, como é que está sendo em relação com os remédios, e quando relevante, você o ajudará a criar uma lista de perguntas a serem feitas ao médico, tá? Então, vamos lá. Definição de uma pauta inicial. O propósito desse segmento relativamente breve é definir uma pauta inicial. Isto é o que deve ser feito. Vamos lá. Pergunte ao cliente sobre seus objetivos para a sessão. Descubra, em seguida, ou quando priorizar a pauta, se há alguma coisa ainda mais importante para discutir. Nota. Na TCC tradicional, seria mais adequado começar perguntando: para a solução de que problema você quer minha ajuda? Ou o que quer trabalhar hoje? Interrompam o cliente de forma gentil quando necessário para nomear o objetivo ou problema, em vez de descrevê-lo longamente. Verifique suas notas da sessão anterior e investigue sobre os itens que não tiveram tempo de abordar. Proponha tópicos que você gostaria de abordar. Durante a primeira parte da sessão, você também deve perguntar se o cliente prevê algum outro problema importante na próxima semana e estar alerta a outros itens importantes na pauta, como experiências negativas da semana anterior, que tem chance de recorrer na semana seguinte. Tá? E aí vem a atualização e revisão do plano de ação, né? Com frequência, você continuará uma revisão do plano de ação, com a atualização. Pergunte-lhe sobre experiências positivas da semana passada. Em uma orientação para a recuperação, temos a tendência a começar pelo positivo, fazendo uma pergunta ou perguntas como: o que aconteceu de bom essa semana? O que você fez de bom esta semana? Quando você esteve melhor essa semana? E qual foi a melhor parte da semana, tá? E olha só um detalhe aqui a respeito da orientação para a recuperação. Judite traz esse comentário porque ela trabalha em cima de um livro chamado de CTR, tá? Que eu não vou lembrar o pé da letra do nome do título do livro, mas é uma abordagem orientada para a recuperação. E o que seria isso? É nós focarmos nos pontos positivos do paciente, tá? Essa orientação para a recuperação é uma extensão aí da TCC, tá? E aí ajuda bastante, né, o paciente
a dificilmente ter recaídas, né? Como eu disse aí antes, a sair de uma maneira mais rápida, vamos dizer assim, do sofrimento, enfim, né? Ele voltar aí ao movimento que ele tinha antes, de repente, tá? Então, ajuda muito aí, não é? Essa orientação para a recuperação, tá? Enfatizar o positivo ajuda o cliente a ver a realidade de maneira mais clara, já que a depressão, sem dúvida, o levou a focar quase exclusivamente no negativo. Isso ajuda a reconhecer que ele não sentiu a mesma severidade implacável da angústia durante a semana inteira. Nomear experiências positivas também dá a você a oportunidade de elogiar o cliente por se engajar em atividades sociais, produtivas, prazerosas ou de autocuidado significativas, ajudar o cliente a tirar conclusões úteis sobre as atividades, incluindo as coisas positivas que elas indicam a respeito dele, evocar emoção positiva na sessão, colocando o cliente em uma melhor estrutura mental e tornando-o mais receptivo no restante da sessão. Discutir se o cliente acha que é uma boa ideia se engajar em atividades semelhantes na semana seguinte e fortalecer a relação terapêutica, tornando-se brevemente informal, talvez usando um pouco de autoexposição. Tá? Autoexposição a gente pode também chamar de autorrevelação, tá? Você, de repente, falar um pouco de você, não tudo, claro, mas, né, trazer algum acontecimento da sua vida que possa fazer sentido, né, naquela sessão especificamente, tá? Isso daí ajuda no acolhimento e ajuda também aí a enfatizar o positivo, né, na vida do paciente, porque ele começa a perceber que certas experiências que ele vai tendo na vida, ele não é o único, né? Porque é isso, o paciente que está depressivo, ele tem muita tendência para distorcer a realidade, né? Então, quando a gente se torna mais empático, de repente fazendo aí essa autoexposição, autorrevelação, isso ajuda o paciente a vir para a realidade, não é? E aí, de repente, enxergar a realidade de uma maneira mais coerente, né, mais funcional, não é? Bem, aí agora a gente vai para a parte intermediária da sessão. Você trabalhará no problema ou objetivo que é da maior importância para o cliente. Algumas vezes você pode tomar a iniciativa. Na TCC tradicional, você, em geral, coleta dados sobre um problema que já ocorreu e conceitualiza as dificuldades do cliente de acordo com o modelo cognitivo. Na abordagem orientada para a recuperação, é mais provável que você pergunte ao cliente sobre os passos que ele quer dar na semana seguinte, em direção ao objetivo, o outro lado de um problema. E usará o modelo cognitivo para conceitualizar obstáculos que possam impedir que esses passos sejam dados. Em ambas as abordagens, ou seja, na TCC e na, abordagem orientada para a recuperação, vocês decidirão colaborativamente em qual parte do modelo cognitivo começará a trabalhar. Então, olha aí, ó, tá? As partes que o Judith vai trazer. Eu quis trazer, né, como está no livro. Você pode começar pela situação, aí, ó, que já ocorreu, ou um obstáculo potencial que impeça os passos em direção ao objetivo, ou começar pelos pensamentos automáticos associados à situação, obstáculo, e ou a reação emocional, comportamental, fisiológica associada aos pensamentos automáticos. Você escolherá uma intervenção, apresentará uma justificativa, obterá a concordância do cliente, implementará a intervenção e medirá a sua eficácia, tá? E aí tem os resumos periódicos, né? Você fará resumos de 3 maneiras durante a sessão. Uma delas é com o conteúdo. O cliente começa a descrever um problema com muitos detalhes. Você irá resumir o que ele disse na forma de modelo cognitivo para se certificar de que identificou corretamente o que é mais importante para ele. Eu apresentará de forma mais clara e mais concisa. Você usará o máximo possível as próprias palavras do cliente, tanto para transmitir uma compreensão acurada, quanto para manter a dificuldade ou objetivo principal ativada na mente dele. Então, ela traz exemplo, olha aí. No caso, exemplo com o paciente dela, o Deixe-me ver se entendi.
roteiro. Quando você pensou em organizar a correspondência essa semana, pensou, não consigo enfrentar essa tarefa e se sentiu deprimido, e então evitou esse trabalho. Está correto? Você sentiu alguma outra emoção? Ou teve algum outro pensamento automático? Tá? Então, assim, é bacana que a TCC, ela sempre foca na situação, que no caso pode ser situação gatilho, né? Eu tenho o costume de chamar assim, né? Com os meus pacientes, né? Então, assim, situação gatilho, pensamento automático, aí como a pessoa se sentiu, né? Que no caso são as emoções, tá? Qual que é o objetivo disso, né? Que eu já trabalhei com o tempo com o TCC. É para verificar qual é a crença disfuncional que é ativada, tá? Porque como o paciente se sente, eu ia falar no caso da depressão, mas não, tá? Como o paciente se sente, no caso, acompanhado de sofrimento, a gente vai percebendo que existe um padrão aí de funcionamento, tá? E o que é o padrão? O padrão é o efeito dominó que acontece dentro da pessoa. Então, assim, ele vai estar diante da situação gatilho, em seguida vai vir o pensamento automático, vai vir como ele se sente, que no caso são as emoções, né? Como ele se comporta, e aí vai vir as reações físicas, que também são as reações fisiológicas, né? Que a gente chama aí, tá? Então, sempre quando tem uma situação que mexe muito com ele, provoca algo, vai ter esse efeito dominó, tá? Por isso que eu acho interessante a TCC, principalmente para quem está iniciando, porque ela faz bem um passo a passo, né? Ela busca aí a situação gatilho, o que veio de pensamento automático, uma pessoa se sentiu, tá? E aí, quando vai de uma maneira mais, um passo a passo mesmo, né? Uma maneira mais calma com o paciente, ele vai também, além de compreender como é que é o manejo, né? Como é que é essa abordagem da TCC, nesse lugar ele vai se conhecendo também, tá? Eu tenho pacientes que já chegam na sessão falando a respeito de crenças que ativaram, a respeito do que passou pela cabeça, conforme a gente vai tendo é, essas práticas repetitivas aí nas sessões, né? Qual foi a situação gatilho? O que passou pela sua cabeça? Como você se sentiu, né? Então, assim, o cérebro, ele grava por repetição. Então, conforme eu fui repetindo, né, nas sessões, e assim, tem paciente que eu atendo em torno de 5, 6 anos, 4, 3 anos, enfim. Então, né, devido a esse tempo, o paciente já vai pegando aí o manejo. E, em certa medida, devido a ele se conhecer como ele funciona, isso daí já vai ajudando muito a sofrer menos, vamos dizer assim, tá? E aí, consequentemente, ter menos recaída, entende? Quando a pessoa tem a recaída, ela não cai tão assim lá no fundo do poço dela ficar mal, né? Quando ela percebe que ela começa a ficar, como eu digo para os pacientes, na bad, eles já começam a refletir, tá? Qual foi a situação? O que passou pela minha cabeça? O que eu senti? Não é? Tem evidência isso que eu estou pensando? Né? A pessoa começa a se questionar, tá? E aí, né, me vem algo para compartilhar aqui com vocês, de repente vocês recomendarem para o paciente de vocês um aplicativo chamado Cogni, tá? Cogni de cognitivo, né? É uma carinha azul, assim, tá? O aplicativo, que é como se fosse um diário online, eu tenho o costume de falar para os pacientes, porque ali eles vão começar a fazer registros do que acontece fora da sessão. E eu falo para eles ir para o aplicativo quando eles percebem que eles começam a ficar emocionalmente mexidos, né? Eu percebo que geralmente as pessoas começam a se perceber diferente pelas emoções, tá? Elas não percebem qual foi o gatilho de imediato que passou pela cabeça dela, não. Eu percebo que, de repente, elas começam a ficar ansiosas, irritadas, tensas, preocupadas, enfim, né? Sempre pelas emoções. Aí eu falo para eles, quando eles se perceberem diferente, vai no aplicativo, porque o aplicativo é bem didático, né? Então, né, se vocês quiserem entrar lá para dar uma olhadinha, tá? Como é que é, tá? Contribui aí muito também no processo, na conceitualização, no plano de ação, tá bom? Então, vamos lá, ó. Resumo final, verificação do plano de ação e o feedback. O objetivo do resumo final é focar a atenção do cliente nos pontos mais importantes da sessão de uma forma positiva. Você também vê se parece haver algum problema com o cumprimento do plano de ação. Dicas clínicas.
À medida que o cliente progride, você pode pedir que ele resuma os pontos mais importantes. O resumo é obtido com muito mais facilidade se ele fez boas anotações durante a sessão. Você pode dizer: temos apenas alguns minutos antes de terminar, então pode perguntar: o que você acha que foi mais importante na sessão hoje? Ou o que acha que será mais importante para você recordar essa semana? Você pode examinar suas anotações. O que aprendeu? Tá? A verificação do plano de ação. Em seguida, Judite está contando a respeito do paciente Abe dela, tá? Não sou eu, não, é a Judite. Em seguida, revisei o que discutimos que Abe faria antes da nossa próxima sessão. Primeiro, listei os itens em que em que ele já vinha trabalhando nas últimas semanas. Mas acrescentamos mais alguns itens nessa sessão. E quero me assegurar de que seja altamente provável que ele os execute e não se sinta sobrecarregado. Aí, a respeito do feedback. Depois do resumo final, você irá solicitar o feedback. Nessa fase, em nosso tratamento, eu tinha certeza de que ele me daria feedback negativo, caso eu tivesse algum. Então, fiz apenas uma pergunta. O que você achou da sessão hoje? Nas primeiras sessões, acrescentei essas perguntas. Eu disse alguma coisa que incomodou você? Alguma coisa que você acha que entendi errado? Alguma coisa que quer fazer diferente na próxima vez? Abe já estava familiarizado com o preenchimento de um formulário de feedback na área da recepção. Então, não precisei lembrá-lo de fazer isso. Essa área de recepção, tá? Judite deixa lá, não é? Formulários já impressos, e aí o paciente, quando sai da sessão, não é? Ele já pega e já leva para preencher em casa, né? E aí, devido, de repente, ao tempo que ele está em terapia com Judite, e aí ele já vai pegando, né, qual formulário eu devo pegar, o que eu devo anotar, enfim, né, é muito importante o paciente estar engajado, tá, no tratamento, na terapia, né, no processo de autoconhecimento dele, não é? Eu costumo de falar isso para meus pacientes, vamos juntos de mãos dadas, não é? Porque principalmente quem está iniciando, ou até mesmo quem nunca fez terapia, eles vêm com crenças de que a gente tem as respostas, né? Que a gente vai direcionar, não é? Então, a gente desconstruir isso e convidando o paciente também para ser participativo, né, vai ajudando muito aí no processo de recuperação, né? É, do tratamento, né? No encaminhamento mesmo, né? Dos atendimentos com o paciente, tá? Então, assim, ajuda muito a participação deles. Então, para ir fechando, né, o resumo aí que esse capítulo traz, o que ele fala? A estrutura descrita neste capítulo fornece um meio eficiente de realizar o trabalho da sessão. Embora vários elementos tenham sido separados por questão de clareza, muitos terapeutas cognitivos comportamentais os entrelaçam. Os terapeutas também inserem seus próprios itens da pauta quando eles são pertinentes aos itens da pauta do cliente. O próximo capítulo discute problemas na instauração da estrutura e a forma como a estrutura pode precisar ser modificada para um determinado cliente, tá? E aí, por fim, eu deixei esse exercício prático, né, que a Judite traz. Olha só que interessante. Peça que um colega, amigo ou familiar faça uma dramatização com você. Prepare um plano de ação que você irá revisar antes de iniciar a sessão. Faça o seguinte: 1. Conduza uma verificação do humor de 0 a 10. Tá? Eu não sei se vocês já fizeram essa verificação de humor, mas por exemplo, perguntar para o paciente, e geralmente eu pergunto para meus pacientes, numa escala de 0 a 10, quanto que você avalia que está a sua ansiedade hoje? Tá? Isso daí em cada sessão ajuda bastante. 2. Defina uma pauta inicial. 3. Solicite uma atualização e revise o plano de ação da sessão anterior. Deixa eu só dar uma pausa aqui, nesse item 2. Defina a pauta inicial. Essa definição de pauta inicial, geralmente é para 2 pontos, eu penso, tá? Para terapeuta que está iniciando e para pacientes também que são novos, tá?
já ali no início da sessão, ver o que vai ser trabalhado ali naquela sessão, tá? Pacientes já que estão um tempo em processo, né? Terapeutas também aí que já têm uma experiência, né, na área, no trabalho, tá? O que que eu vou percebendo? O paciente já traz o tema da sessão no início, não é? Porque eu inicio perguntando, né? E aí, como é que você tá? Como é que foi sua semana, né? Como é que você, né, se sentiu aí de uma sessão para outra? E aí, ó, eles vão já elaborando, vão trazendo, não é? Eles vão se sentindo mais à vontade, né? Do decorrer aí dos encontros, no decorrer da sessão, né? Mesmo porque eles vão nos conhecendo, vão se sentindo mais confortáveis, né? E aí, consequentemente, eles vão se abrindo, se destravando, vamos dizer assim, e já vai sendo terapêutico, tá? Porque, de repente, o que leva pessoas, pacientes, ao sofrimento, né, ao adoecimento, são bloqueios emocionais do passado, né? São suas feridas aí, né, do passado, a sua criança interior ferida, né? Eu tenho o costume de dizer. Então, na medida que o paciente vai trazendo e a gente vai acolhendo nesse lugar, já vai sendo terapêutico para uma prática que ele vai começar a ter lá fora. Aí eu percebo muito isso aí com os pacientes, que aquela pessoa que era travada, começa a fazer terapia, eles começam a trazer depois, que eles começam a ficar mais falantes lá fora, né? Então, assim, é incrível quando a pessoa se permite aprofundar aí no inconsciente, né? Aí ela começa a ficar mais expressiva e falar de maneira natural, tá? Ah, voltando, o item 4. Discuta o item 1 da pauta. 5. Peça que o cliente resuma o que vocês discutiram e escreva as anotações da terapia. 6. Colaborativamente, defina itens adicionais para o plano de ação, se relevante. E 7. Obtenha um resumo final e o feedback. Tá bom? Bem, então é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Bons estudos aí, né, para fechar. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Que eu queria falar, né, sobre a estruturação da sessão, não é? Aí com vocês, que é o capítulo 10, tá? E se ficar alguma dúvida, não é? Vocês podem deixar aí no comentário aí embaixo, né? Ou quem está participando aí do grupo de WhatsApp, né, que é o nosso grupo de estudo, também pode me chamar por lá, tá bom? Que, na medida do possível, eu vou tirando as dúvidas aí de vocês. Tá bom? E logo mais compartilho aí esses slides também lá no grupo de WhatsApp, tá bom? E quem não está no grupo de WhatsApp, e está assistindo a aula aqui, né, pelo YouTube, tem um link aí embaixo do grupo, é só clicar ali para entrar, tá bom? Então é isso. Um beijo, até mais, tchau, tchau.